Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Então, a gente aqui no canal também quer trazer informações para vocês, né, sobre o funcionamento da educação e etc. E uma coisa que muitos professores, né, gestores, têm são as chamadas folgas do TRE, que são as folgas obtidas porque as pessoas trabalharam nas eleições. A gente vai explicar como essas folgas podem ser obtidas e vai trazer uma pergunta aqui central para a gente começar o nosso bate-papo. Mudei de prefeitura. Eu tenho direito às minhas folgas do TRE não utilizadas? Então, vamos supor o meu caso. Eu estava na prefeitura de Santana de Parnaíba e fui para a prefeitura de Barueri. Eu posso utilizar essas folgas na outra prefeitura? O que vocês acham? É? Não, posso. Por quê, gente? Porque para que a pessoa nomeada para atuar nas eleições faça uso dos direitos às folgas, é necessária a existência de relação trabalhista à época da convocação. Então, por exemplo, agora eu estou numa prefeitura. Não teve eleição ainda, né? Porque eu entrei recentemente. Então, aquelas folgas, se eu não tirei na outra prefeitura, eu perdi, certo? Por isso que é importante, quando você vai trocar de prefeitura, ou trocar, né, do estado para a prefeitura, ou do estado para a União, enfim, e você tem folgas de TRE, é importante tirá-las. Por quê? Você não leva essas folgas, porque as folgas são relativas à sua relação trabalhista à época da convocação. Então, olha só, as folgas deverão ser concedidas pela empresa, né? No caso aqui pelo poder público, com a qual a pessoa nomeada para o serviço eleitoral mantiver relação de trabalho ao tempo de aquisição do benefício. Elas também se limitarão ao vínculo. Então, se eu perder o meu vínculo com a prefeitura, com o estado, e eu tinha folgas de TRE e mudei, essas folgas são perdidas, eu não posso levar essas folgas, né? E como é que é essa história de folga, né, professor? Olha só, se você trabalha na eleição, você tem dispensa do serviço pelo dobro dos dias trabalhados nas eleições. Então, se você trabalhou um dia, você tem 2 dias de folga, né? Você vai poder tirar ali de acordo com a conveniência lá, né, do seu trabalho, enfim. Então, critério de desempate também serve para critério de desempate em concurso público, mas isso precisa estar escrito no edital, tá? Não são todos os concursos públicos que utilizam esse critério, mas se ele estiver escrito lá, ele pode ser. E possibilidade também de acumular horas complementares para curso universitário. Esses são alguns dos benefícios que podem ser obtidos por cidadãs e cidadãos que colaborem com o processo eleitoral por meio de serviços prestados à Justiça Eleitoral. Essa fonte aqui é do próprio TSE, né? TSE, tá? Do Tribunal Superior Eleitoral. Eu peguei lá no site deles. Mas você sabe quais são as condições para o gozo desses direitos? Primeiro, algumas perguntas, né, frequentes refere-se ao usufruto das folgas concedidas. Então, tem a lei das eleições, a 9.504, e nós estamos chegando nesse período eleitoral, né, de 1997, bem como as resoluções do Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, a número 2274 de 2008 e a 23669 de 2021, que prevê e regulamenta que as pessoas que trabalharam como mesários e mesárias serão dispensadas do serviço pelo dobro de dias em que atuarem nas eleições, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem. Olha isso, né? Então, quando você trabalha, né, como mesário, quando você contribui aí, né, para o processo eleitoral, você tem esses 2 dias a cada dia trabalhado, 2 dias de folga. Se tiver segundo turno, né, e você trabalhar no dia da eleição do segundo turno, são mais 2 dias, né, de folga aí de TRE, tá? Sem qualquer prejuízo do seu salário, né? E quem pode usufruir, quem pode usufruir desses benefícios? Todos os mesários, né?
todos os mesários e mesárias, voluntários ou não. Por quê? Há aqueles que são voluntários e aqueles que são convocados, né? São nomeados pela Justiça Eleitoral para atuar como auxiliares na nobre missão de garantir o exercício livre e consciente do voto pelo eleitorado. Portanto, todos têm direito aos benefícios, observando o que está previsto na legislação eleitoral. Nessa lista constam os dias de folga decorrentes do trabalho eleitoral, devido tanto pelos dias de treinamento oferecido pela Justiça Eleitoral, quanto pelos dias de votação. Então, se você teve um dia de treinamento, já são 2 dias. Se você aí trabalha na eleição, mais 2 dias. A vantagem de desempate em concurso público, olha aqui, se houver previsão em edital, certo? Então, precisa estar lá no edital. E a possibilidade que os dias trabalhados sejam contados como horas complementares em cursos universitários, né? O que deve ser consultado junto ao tribunal de cada estado e com a instituição de ensino. No dia da eleição, mesários e mesárias recebem ainda um auxílio alimentação no valor de R$ 55 para os trabalhos a partir de fevereiro de 2023. A partir de 2024, esse valor será de R$ 60, tá? Então, quais são aí as vantagens, né? Você tem as folgas, obviamente, que é o que o pessoal mais busca aí, né? E tem esse auxílio alimentação aí, que agora será de R$ 60. Existe um prazo para solicitar a folga por dia trabalhados nas eleições? Então, vamos lá. Ó. O direito às folgas será válido enquanto durar o vínculo empregatício. Então, eu estou numa prefeitura, tenho lá minhas TREs, né? Estou com 6 TREs para tirar. Aí, passei em outro concurso, mudei de prefeitura. E as minhas 6 folgas, eu levo? Não, por quê? Ela é de acordo com o vínculo empregatício que você tem na época. Então, por exemplo, se eu trabalhar nessas eleições agora, eu estou vinculado a Barueri, eu terei folgas, se eu não mudar de prefeitura, em Barueri. Se eu mudar de prefeitura, aí eu preciso tirar essas folgas antes de interromper o vínculo, né, ou exonerar para assumir outro cargo, senão essas folgas são perdidas, né? Em caso de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho ou do vínculo, a utilização do benefício deve ser acordada entre empregador e trabalho a fim de não impedir o exercício do direito. As folgas podem ser utilizadas em conjunto ou isoladamente, a depender do combinado entre as partes, né? Então, se você vai romper o vínculo ali, vai sair de uma prefeitura, o interessante é que você tire aquelas folgas, né? Para você, pelo menos, poder usufruir. Na hipótese de dificuldade de aproveitamento desse direito, caberá ao juiz eleitoral aplicar as normas previstas na legislação e os princípios que garantem a supremacia do serviço eleitoral, conforme previsto na resolução TSE. Né? Vai que alguém, né, não quer ali, fica disputando as suas folgas, aí você pode apelar, né, para o juiz eleitoral. É possível usufruir das folgas antes da prestação de serviço? Eu nem prestei o serviço. Claro que não, né? Benefício. E se você não for no dia da eleição? O benefício dos dias de folga ou do treinamento será concretizado somente após encerramento dos serviços eleitorais, treinamento e dias de votação para uso futuro a ser acordado com a empresa. E elas podem ser solicitadas para quem não tem vínculo empregatício. Eu não estou trabalhando, né? Estou de boa, mas fui convocado pela Justiça Eleitoral, vou lá trabalhar no dia. Aí eu posso pedir folga? Claro que não, né? Ah, mas depois eu arrumei um emprego. Depois, mas olha, lembra do que nós falamos? É a mesma coisa, ó. Para que a pessoa nomeada para atuar nas eleições faça uso do direito a folgas, é necessária a existência de relação trabalhista à época da convocação. Então, se na época eu não estava trabalhando, eu não tenho direito, tá? Elas devem ser concedidas sempre para a empresa qual ou o poder público ao qual você está ligado, tá? Então, muita atenção nisso aí, né? E sempre as folgas de TRE são aí importantes. Principalmente o pessoal da educação usa bastante folga TRE, então é importante esclarecer isso, né? Porque a gente é um canal de concursos,
e muita gente está mudando aí, né? Hoje eu estou com a minha camisa Fred Krueger aqui, né? Parece do Fred Krueger essa camisa. Então, o que acontece? As pessoas estão mudando de prefeitura, né? É importante elas saberem isso e elas podem usufruir. Antes de mudar, tentar usufruir aí desse benefício, certo? Grande abraço e até a próxima.